Então, boa tarde a todos. Em nome da Associação Comercial e Empresarial de Minas, sejam todos bem-vindos. Esse ciclo de palestras foi organizado pelos Conselhos Empresariais de Assuntos Jurídicos e de Economia da CEMINAS. E nós gostaríamos de agradecer a presença dos nossos palestrantes, professora titular de Direito Tributário e Financeiro da FMG, professora Isabel Dersi, e do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Agradecemos também a presença dos debatedores Dalmar Pimenta e José Helder da Mata, membros do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos, e do Guilherme Leão, presidente do Conselho Empresarial de Economia. Nós gostaríamos de registrar também a presença de algumas empresas associadas da FEMINAS, que nós estamos vendo que já estão aqui conosco: o Banco do Brasil, Companhia Cedro Cachoeira, CEMIG, Localiza, Drogaria Araújo, Tora, Banco Bradesco, Uzi Minas e MIP Engenharia. Agradecemos a presença de todos vocês. A dinâmica do evento ela vai contar com a participação de todos, interagindo com os nossos palestrantes através do chat. Então, quem tiver perguntas ou quiser fazer alguma colaboração, pode colocar no chat, que depois nós vamos abrir esse momento para as perguntas, ok? Então, agora eu convido o nosso presidente, Aguinaldo Diniz Filho, para a sua saudação inicial. Bom, muito obrigado, Gabriela. Primeiramente, eu queria também cumprimentar e agradecer a professora Isabel Dersi, professora titular de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal, e ao nosso prezado, estimado doutor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Os dois muito nos honram de estar aqui conosco nesse ciclo de palestra da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Nós somos, a professora Isabel com certeza sabe, doutor Everardo, uma das mais antigas entidades do país. Vamos comemorar no dia 5 de janeiro 120 anos de participação em toda a sociedade, no desenvolvimento. A nossa entidade é composta basicamente de pequeno e microempresários. Os pequenos e microempresários, como sabemos todos, são os grandes geradores de emprego nesse país. Mais de 60% a 70% do emprego gerado no país está no micro e pequeno empresário, e que é realmente que faz parte da nossa associação. Como a Gabi colocou, é um evento coordenado pelo Conselho Empresarial Jurídico, presidido por Dr. João Café, e o Conselho Empresarial de Economia, presidido pelo Guilherme Leão. Eu queria também registrar e agradecer a participação de algumas outras entidades de classe, a OSENG, representado pelo Dr. Ronaldo Sucato, FEComércio, Dr. Sérgio Pedrosa, e a FETSENG, representado pelo Dr. Sérgio Pedrosa, e o FEComércio pela doutora Tassiane Machado. Os nossos associados, professora Isabel, doutor Everardo, nós temos 1.500 associados que contribuem e fazem a manutenção da nossa casa. Bom, eu queria apenas dizer, professora Isabel, doutor Everardo e demais companheiros que estamos juntos, que a reforma tributária, desde que eu me entendo, há anos e anos que eu tenho participado de entidades onde é discutido de uma forma efusiva e forte a reforma tributária. É uma necessidade premente no nosso país. A gente usa a expressão manicômio tributário pelas dificuldades que a gente tem. Eu entendo que a gente deveria ter, deve ter, seria o caminho, sem entrar no detalhe, que a senhora e o senhor vão entrar, que a gente tenha e caminha para uma reforma tributária que simplifique, que seja uma reforma tributária que dê transparência, que dê cidadania contributiva para aqueles que são contribuintes, e também que seja, no mínimo, neutra. Nós pensamos que, no mínimo, esses 3 itens deveriam vigorar numa reforma tributária, que há anos é discutida, como eu já disse. E realmente a gente não vê tanta evolução. Vê um arremendo aqui, um arremendo ali, mas a gente não tem uma reforma plena e que possa realmente levar esse país para frente. Mas, apesar de acreditar que é absolutamente necessária, eu não vejo que o momento, professora Isabel e doutor Everardo, seja um momento agora de discutirmos uma reforma tributária.
Nós estamos passando por uma pandemia com mais de 115 mil mortes, com mortes de empresa, professora Misabel, com morte de empregos, doutor Everardo. E eu não vejo um momento político, definitivamente eu não vejo. E me preocupo como que tramita no Congresso uma PEC, duas, uma na Câmara e uma no Senado, e mais uma proposta do governo. Esse é um ponto que realmente me deixa um pouco preocupado, ainda mais nesse momento crucial que nós estamos com uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise social. Deveríamos, já que esperamos tanto tempo, eu imagino que a gente deveria ter um tempo mais à frente, aguardar um pouco mais, que a gente possa estabilizar esse momento que o país vive. Eu queria, então, colocando essas primeiras palavras, uma vez mais agradecendo a senhora, professora Misabel, e ao senhor, doutor Everardo, e a todos que estão conosco. Agradeço a todos e que vamos passar a palavra para a professora Misabel, que, conforme combinado, a senhora teria 25 minutos para expor as razões da senhora, o doutor Everaldo da mesma forma. Depois nós teremos 3 debatedores, como a Gabi já colocou. Agradecendo mais uma vez, passo a palavra para a nossa estimada professora Misabel Derzi. Bom, é uma alegria estar aqui neste evento patrocinado pela Associação Comercial de Minas Gerais, casa tão tradicional dos mineiros, ao lado dos nossos organizadores, o senhor José Helder pela OAB, não é? Os nossos debatedores, doutor Dalmar, doutor Guilherme Leão, e a doutora, ela é debatedora também, não é? Sim, Gabriela, doutora Gabi. Doutora Gabriela. Gabi, eu fiquei meio perdida. É a doutora Gabriela e o nosso querido debatedor, doutor Everardo Maciel, que o Brasil inteiro já conhece, né? E que deve ter colaborado quando secretário da Receita Federal para fazer mais manicômio. Não, doutor Everardo? Estou brincando com ele. Ele simplificou um pouco, mas querem complicar de novo. Depois eu vou me referir a que simplificação eu estou falando, de qual simplificação eu estou falando. Bom, eu acho que para qualquer reforma tributária, eu agora concordo inteiramente com o doutor Aguinaldo, não temos condições, o ambiente para a reforma não é bom, né? Nós estamos no meio de uma crise econômica, uma crise fortíssima sanitária, os fiscos todos à míngua, e as empresas mais ainda, né? Os trabalhadores vivendo um medo como nunca antes viveram, não só da doença, como do desemprego e da penúria. Então, o ambiente não é bom para uma reforma tributária. E tudo que se diz, na verdade, é que a reforma tributária tem que simplificar, nós queremos simplificação, nós queremos transparência, mas as reformas que estão aí, eu me refiro sobretudo às PECs 45 e 110, porque este não é o caso, especialmente da CBS, proposta pelo governo federal. Essas PECs, na verdade, têm efeito lento no tempo, a decisão agora não é conveniente, mas se fossem bons, se neles houvesse bom projeto de transformação, os efeitos só se fariam sentir daqui a alguns anos. Mas nesse espaço de tempo surgiriam tantas complicações, porque diziam os antigos juristas, imposto bom é imposto velho. Por quê? Porque em relação ao imposto velho, os efeitos já estão consolidados, sociais, econômicos, já se conhecem os efeitos. O Supremo Tribunal Federal, depois de 35 anos, vem consolidando alguma coisa sobre a reforma introduzida pela Constituição de 88, que foi pequena. Foi uma pequena reforma, e com as leis complementares que se seguiram. Imagine os senhores
que por mais simplificadora que possa ser a PEC 45, ela vai ser introduzida aos poucos num ambiente difícil e que vai gerar, como toda reforma tributária, um monte de conflito. Então, se os senhores empresários estão pensando que vão apoiar uma reforma simplificadora, porque vão pagar gastar menos dinheiro com contador, gastar menos dinheiro com advogado, estão muito enganados. Os escritórios de advocacia no Brasil nunca ganharam tanto dinheiro como nos primeiros anos após a vigência da Constituição de 88. Porque as dúvidas eram totais sobre tudo. Então, nós vamos ter um momento de grandes conflitos e grande judicialização. Isso não é bom para a simplificação, né? E, em segundo lugar, as PECs têm que partir de pressupostos normativos constitucionais básicos, que são fundamentais para nós. O primeiro deles é a federação, federalismo. Uma reforma tributária tem que acomodar o federalismo brasileiro, que é uma cláusula pétrea, e o Estado Democrático de Direito, os direitos e garantias fundamentais do contribuinte são básicos. Elas têm que trazer a possibilidade de implementação de garantias constitucionais. E o que é peculiar é que nenhuma nem outra das propostas são capazes de trazer esses efeitos realmente como se pretende. São lesivas a essa estrutura, esse fundo da Constituição de 1988, que é um fundo irreversível. O federalismo não é só luta por dinheiro. Pensa-se que o federalismo é uma forma de Estado para canalizar recursos para alguma descentralização, algum serviço descentralizado no território. Não é isso. Federalismo é distribuição de poder tributário pelo território nacional para se garantir a democracia e a liberdade. Porque nós somos um país de democracia intermitente. Então, como dizem os senhores alemães, que têm experiência também como um país de democracia intermitente, depois do Terceiro Reich. Hoje, na Alemanha, e digo hoje no Brasil, disseram os senhores alemães depois da Segunda Grande Guerra, não basta a separação de poderes para garantir a democracia. É necessário dividir o poder pelo território nacional. E essa é uma chave importante. Agora, dividir o poder legislativo pelo território nacional não é distribuir algum dinheirinho aqui e ali, porque é preservar a política legislativa dos tributos inerentes e distribuídos aos entes da federação. Isso é muito relevante dentro do federalismo e dentro da tradição brasileira. Nós somos um país em que isto importa. E isso é o que diz a Constituição da República. Ora, eu não digo que as PECs não têm algum valor. Tem. A PEC 45, a PEC 110, o que elas pretendem? Quais são as 3 qualidades ou os 3 frutos que elas objetivam? Simplificação do sistema tributário, mas poderíamos alcançar a simplificação sem essa profunda alteração estrutural da Constituição e as lesões ao federalismo e à concretização dos direitos fundamentais. Não se iludam. A realização do direito à vida, do direito à saúde, do direito à educação, essa realização depende da atuação efetiva de estados e municípios. Hoje, nos Estados Unidos, há um movimento, uma nova tendência federativa encabeçada
por um grupo de professores, uma delas, a mais importante, é a diretora de Yale, da Faculdade de Direito de Yale, que é a mais importante escola de direito, está à frente mesmo de Harvard, dos Estados Unidos, Heather Gerken, ela diz o seguinte, olha, a crítica que se fazia ao federalismo em relação às questões nacionais, que o federalismo partindo do território nacional teria mais preocupações paroquiais e locais do que nacionais, vê-se que não é real. Porque os direitos e garantias fundamentais, como o direito à saúde, à vida, à educação, dependem da atuação efetiva dos estados e até das localidades. E o mesmo dizemos isso no Brasil. Então, mesmo as políticas federais sobre educação dependem da atuação efetiva de estados e municípios. Então, o direito à vida, polícia militar, estadual, direito à saúde, direito à educação, o SUS, espalhado pelo tempo. A União, ainda que ela ditasse todas as leis, ela não pode estar presente no último posto de saúde no território nacional, nem na última escola, ou no último ensino, ou primeiro ensino fundamental do Brasil. Essa é chamada federalismo nacionalista dos norte-americanos, que tem aplicação imediata no Brasil. Nós vimos na crise sanitária como foi importante o federalismo no Brasil com a atuação dos senhores governadores e prefeitos. Depois que Trump assumiu o poder nos Estados Unidos, essa corrente federalista nos Estados Unidos ganhou força total, por incrível que pareça. Então, eu quero dizer que esse fundo normativo da Constituição não pode ser ofendido com nenhuma reforma, mesmo porque as qualidades dessas PECs são alcançadas sem essas mudanças e estruturas profundas. A simplificação pode ser alcançada por leis infraconstitucionais. Isso tem que ser feito imediatamente. Os municípios já saíram à frente com um projeto de Simplifica Já, que seria a simplificação do ISS em todo o território nacional. Os estados têm que tomar a frente com um projeto desse. E o governo federal, não sei, acordou com a CBF em algum dia, o ministro da Economia falou, ai, gente, não tem nada a ver com essa reforma enorme que estão fazendo aí, deixa eu fazer o meu CBF. Acordou, descobriu isso e deu uma simplificada. É possível fazer muito mais do que isto no plano infraconstitucional. Uma outra grande qualidade desses projetos é, sem dúvida nenhuma, a não cumulatividade plena, que chamam de IVA, como se fosse novidade. O Brasil conhece esse tipo de tributo há muito tempo, fomos pioneiros, e agora vem até gente de Portugal aqui desfilar para falar sobre IVA. Que isso? Portugal é um país unitário, pequenininho, que só introduziu o IVA lá para entrar na comunidade europeia, muito depois que o Brasil fez ICMS não cumulativo, IPI na década de 50, não cumulativo. O Brasil foi o segundo país do mundo, só depois da França, a introduzir isso. Então, nós temos um know-how. Só que nós não cumprimos nem a Constituição. O que há nas empresas, mesmo nas empresas da ACM, de cumulatividade residual relativamente a tributos que se dizem não cumulativos segundo a Constituição, é impressionante. Há uma cumulatividade enorme residual. Isto pode ser implementado por leis infraconstitucionais. Nós não precisamos desse radicalismo inoportuno. Basta dizer que a PEC 45 não altera a redação constitucional do princípio da não cumulatividade, conserva identicamente redigido e quer que nós acreditemos que vão implementar a não cumulatividade plena numa futura lei complementar. Que é isso, meu Deus? E os
empresários acreditando nisso, estão todos suicidando. Todos suicidando, porque põe lá uma reforma radical na Constituição. E não mudam a redação de nada para garantir uma não cumulatividade plena. O mesmo acontece na PEC 110. Isso prova o quê? Nós não precisamos fazer essa alteração radical, não. Opa! Se é assim, vamos mudar as leis complementares agora para implementar o que já está na Constituição. Neste ponto, a CBS fez melhor, porque ela já implementou num projeto de lei ordinária o que a União poderia fazer numa contribuição sobre bens e serviços, com erros aqui e ali, mas fez. Agora, não as PECs. As PECs estão com promessa que não está no texto. Quero chamar a atenção dos senhores. E nós não precisamos delas para isso. Ou seja, os malefícios que elas trazem para nós são maiores, muito maiores do que os eventuais benefícios que nós podemos já implementar. Terceiro benefício que há nelas, eu tenho de reconhecer, é passar a arrecadação nas operações interestaduais, no ICMS e no ISS, para o estado do destino, para o município do destino. Isso, entre nós agora, o Simplifica Já, projeto municipal, quer fazer também. Por que nós não precisamos dessas PECs? Porque para passar a arrecadação para o estado do destino, ou seja, não propriamente a arrecadação, né? Mas para que o produto arrecadado beneficie o estado do destino, basta alterar as resoluções do Senado sobre as alíquotas interestaduais. Quem diz como devem ser as alíquotas interestaduais são resoluções do Senado Federal. Vamos fazer? Agora! É isso que a ACM tem que exigir. Vamos fazer? Se há boa-fé nesses projetos, façamos agora. Porque o que há por detrás dele, doutor Everardo Maciel está certo, é outra coisa. Então, nós vamos ver o que é. Não é isto. E eu quero dizer mais. Vamos deixar o nosso complexo de cachorro vira-lata, de cão achado na rua, como diziam os franceses. Cão de rua, é cão vira-lata para os franceses. E prestarmos atenção em quem nós somos. E aqui o Brasil é o seguinte, temos que implementar essa reforma. Por quê? Porque a OCDE disse que os impostos sobre consumo têm que ser uniformizados, alíquota única. Não é verdade. Não é verdade porque na própria Europa, os países em geral têm 3 ou 4 alíquotas, alguns têm 4, a maioria tem 3. Alíquota zero isenção, uma alíquota média, uma super alíquota. Não tem nada disso. Só para nós, que é alíquota única e radical proibição dos incentivos fiscais que não podemos acolher, olha só, dos incentivos fiscais dos regimes especiais. Eu conheço, só eu, que não sou advogada na Europa, conheço 3 ou 4 regimes especiais franceses. Os bancos têm regimes especiais, o turismo tem regime especial de tributação, vários regimes especiais. Então, isso não é verdade. Só para lhes dizer qual é a diferença entre a nossa realidade e a nossa dos europeus e dos norte-americanos, eu vou traçar aqui rapidamente um quadrozinho de um projeto. É dito entre os norte-americanos, até como brincadeira, mas pode ser levado a sério. Você quer ser um empresário rico e quer aumentar o seu patrimônio,
sendo um norte-americano, um investidor, um sócio investidor de uma empresa, quer? E vai cada vez ficar mais rico sem pagar R$1 de imposto como investidor? Como é que você vai fazer? Vale para a Europa também. Save, ou seja, poupe. Não distribua lucros ou dividendos. Por quê que você não vai distribuir lucro ou dividendo? Porque se você distribuir, você vai cair, provavelmente, em alguns casos, porque tem, não é verdade o que dizem por aí, tem isenção lá nos Estados Unidos, tem gente que não paga sobre distribuição de lucros e dividendos, mas aqui, no Brasil, se dá o contrário. Don't save. Por quê? Meu Deus, você não paga nada na distribuição de lucros e dividendos. Se você não paga nada, para que você vai poupar? Bobagem. E o Brasil comete o seguinte erro: a pessoa que poupa não é necessariamente a pessoa que investe. A decisão de poupar é uma, eu posso poupar. Como? Eu não vou gastar, eu vou acumular. Ou posso distribuir o meu lucro, pego meu dividendo, não quer dizer que eu vou investir. Eu posso investir no exterior, ou posso aplicar esse dinheiro em Miami, em Paris. Isso uma coisa não acompanha a outra, né? Bom, então, primeiro, o que esse empresário norte-americano ou europeu vai fazer? Ele vai poupar. Porque ele tem recursos na empresa. Ele não reduz o patrimônio líquido da sua empresa. Ele não distribui lucro. Tá, ela vai engordar. Agora, segundo mandamento desse empresário que vai morrer milionário, borrow, toma o dinheiro emprestado nos bancos. Porque ele pode chegar num banco norte-americano ou num banco europeu e falar, eu quero contrair empréstimo. Por que ele vai contrair empréstimo? Porque ele vai expandir mais a sua empresa. Ele vai crescer, ele vai gerar emprego. A empresa está só crescer. A ação dele, que valia X, agora vale uma fortuna, porque o homem cresceu mesmo o patrimônio. Ele vai conseguir um empréstimo em um banco a 2% ao ano. Não é ao mês, não, nem ao dia. Então, é borrow. No Brasil, don't borrow. Você está louco? Você vai pegar dinheiro emprestado em banco, você vai falir. Juros altíssimos. Aí que está o segredo da coisa. Por quê? Ou esse cara toma dinheiro emprestado com subsídios do governo, com endividamento do governo. Então, ele vai entrar no programa Safra, com subsídios federais. Foi esse programa que derrubou Dilma, do agronegócio, pagando subsídios. Minha Casa Minha Vida pagando subsídios. Ou ele vai arranjar renúncia fiscal. Isso é o segredo. E nós estamos sepultando a renúncia fiscal dos estados, porque subvenções para investimento, Zona Franca de Manaus, toda renúncia tributária no ICMS, que gera lucro incentivado, é capitalização das empresas sem se socorrer dos juros altíssimos dos bancos. Os nossos legisladores não são idiotas, tá? O nosso legislador proíbe o seguinte: se você tem lucro incentivado, gerado por incentivos fiscais, federais ou estaduais, ou Zona Franca de Manaus, você está proibido de distribuir o lucro. Isso tem que ficar na empresa, capitalizando a empresa, gerando empregos, expandindo a empresa. Foi assim que muitas empresas sobreviveram nesse período de juros estratosféricos. Foi assim. Só que agora os empresários querem se suicidar. Eles querem o seguinte: vamos proibir todo o incentivo, vamos proibir tudo. Se queria até destruir a Zona Franca de Manaus. Todo mundo nos bancos. Todo mundo no banco privado. Mas os juros no varejo não são baixos ainda, não. Por que os senhores estão fazendo isso? É uma coisa muito estranha. Então, o segundo mandamento que não se aplica no Brasil, save. Aqui no Brasil é don't save.
Borrow, aqui no Brasil, é don't borrow. Terceiro mandamento, die, morra. Você vai morrer rico, riquíssimo. E isso não vai gerar ganho de capital. Ou seja, nos Estados Unidos e na Europa, quem morre não se endivida. Claro que os herdeiros vão pagar heranças e doações, mas isso é coisa dos herdeiros. A pessoa que morre não tem ganho de capital lá fora. Aqui no Brasil é don't die. Por quê? Porque no Brasil, a pessoa que morre tem ganho de capital. Isso é inacreditável. Há uma lei federal há mais de 20 anos criou o ganho de capital para o defunto. Então, considera-se que a pessoa que morre realizou o ganho de capital. Ou seja, para mim, morte é perda. Nós perdemos a vida, sabe, doutora Everardo Maciel? Se o senhor considerar morrer sem perder a vida, acho uma maravilha. Mas no meu caso, eu acho que eu vou morrer, perder a vida, perder meu patrimônio, perder até meu corpo, tudo. Não vai sobrar nada quando eu morrer. Mas no Brasil, morte é ganho. Então, o cara que morre se endivida perante a Receita. O herdeiro herda a dívida. Ele vai pagar ganho de capital sobre os bens deixados pelo pai, pelos refúgios. É inacreditável. E os estados ficam quietos. Há anos que eu protesto sobre isto. Os estados têm a base do heranças e doações minada pelo imposto de renda federal. E não se pense que heranças e doações está baixo demais a 5%, não. O ganho de capital é progressivo, a alíquota máxima é 22,5%, mais 5%, mais 5%, pode chegar heranças e doações até 8%. Você já tem 30% aí só no heranças e doações, somado federal, que invadiu competência dos estados, com heranças e doações dos estados. Então, vejam bem, não dá para importar lição nenhuma. No dia que a empresa brasileira tiver folgadamente dizendo eu vou ao banco, tirar dinheiro emprestado e vou lá conseguir um bom empréstimo a 3% ao ano, aí eu concordo. De bloquear tudo que é renúncia fiscal, bloquear tudo que é incentivo fiscal, porque, na verdade, a renúncia que vinham fazendo os estados durante esse tempo todo, ela capitalizou as empresas. Isso não foi computado, ela capitalizou as empresas se agiram corretamente. Eu não posso garantir todas. O senhor aí na CM, o senhor deve saber. Pode ser que muita empresa tenha sido beneficiada. Mas se agiram corretamente, na Zona Franca de Manaus eu conheço algumas empresas estrangeiras que vieram para o Brasil, nunca descumpriram, compliance perfeito, nunca remeteram para a sua sede no exterior R$1 do lucro incentivado. São altamente capitalizadas no Brasil, por isso que atuam também na Bolsa de Valores. Então, vejam como senhores, esta foi uma forma de capitalizar as empresas. Não me admira nada que banco esteja financiando um projeto radical que proíbe qualquer incentivo. Porque aí vai ter que parar tudo no banco para pagar juros a eles. Agora que eu, depois de refletir mais, doutor Everardo, eu não estava entendendo qual era o interesse de um banco de financiar um projeto que não se relaciona a nada que se vai para os bancos. Estão preparando os senhores empresários que inocentemente estão aderindo para caírem nos juros dos bancos. Os bancos ficaram à látera deste processo. Nenhum governo de direita, de esquerda, de centro ousou interferir nos juros bancários. Fizeram um pacto.
Em compensação, nós criamos os subsídios federais com o endividamento da União ou a renúncia fiscal. A renúncia fiscal capitalizou empresas e de forma inteligente, porque o lucro incentivado, repito, Lei 12.973, artigo 30, e agora, recentemente, a Lei Complementar 160 reconfirmou. Lucro incentivado não pode ser distribuído ao sócio, ao investidor. Ele tem que ficar ali exatamente para expandir e gerir os efeitos previstos na renúncia. E, portanto, se houver essa distribuição, esse desvio, perde-se o incentivo e incidem imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Um incentivo fiscal estadual desencadeia a não incidência do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido. São as nossas leis em vigor. Mas vão julgar tudo isso fora. Eu lhes pergunto, agora sim, por que um banco estaria financiando isso? Bancarização total das nossas empresas. Se é isso que os senhores querem, se os senhores não estão... Se os senhores são muito mais fortes que as pequenas, médias e grandes empresas europeias, porque elas estão lá, na Europa e nos Estados Unidos, pagando juros baixinho. Agora, se os senhores querem entregar tudo, o ouro, entreguem. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Essa radicalização tem algo que não soa bem. E num momento desses, numa pandemia dessas, doutor Everardo, o senhor deve saber de coisas que eu não sei. Eu, na minha ignorância, não sou economista, nunca fui secretária da Receita Federal. Daqui eu consegui perceber a jogada, mas só esta. Deve haver outras coisas por detrás das cortinas. Estou aqui à sua disposição para outras perguntas. Muito obrigada. Professora Isabel, muito obrigado pelas colocações, realmente da mais alta relevância. Em resumo, professora, a gente que milita e militou há muitos anos na indústria, no mercado, se nós não acharmos um caminho para melhorar a competitividade das empresas brasileiras, nós vamos perdê-las todas e realmente transferir tudo para países que dão todas as subvenções possíveis, como nós sabemos. Mas o alerta da senhora é muito importante, foi muito bem percebido e acolhido. Nesse instante, eu passo, então, a palavra para o doutor Maciel, que tem 25 minutos para as suas colocações. Cumprimentando a todos, eu quero primeiramente agradecer o convite desta respeitada instituição para fazer essa exposição breve sobre reforma tributária, e o faço por intermédio do presidente Aguinaldo Diniz. Cumprimentos que vão debater a matéria comigo, notadamente o José Helder da Mata, o Guilherme Leão e o Dalmar Pimenta, e um especial cumprimento à professora, minha amiga, grande dentista, Isabel Dersa. Bom, eu vou centrar, a agenda tributária brasileira é muito ampla. Eu vou centrar minhas considerações sobre as autodesignadas propostas de reforma tributária, nomeadamente a PEC 45, a PEC 110 e o projeto de lei que institui a contribuição sobre bens e serviços. E vou começar falando de um tema não tributário, falando sobre mistificação. Mistificação é um recurso histórico, um recurso que sempre existiu na humanidade, utilizado pelas pessoas para lograr o poder ou a riqueza. E a mistificação, ela prospera bem quando eu tomo um tema complexo, quando as pessoas se sentem incomodadas com alguma coisa,
E eu proponho algo que, aparentemente, resolve esse problema, ou melhor dizendo, resolve todos os problemas. Uma solução mágica para resolver todos os problemas do mundo. Então, a mistificação, a reforma, o problema tributário, para usar a clássica expressão do meu amigo Ives, é norma de rejeição social. Tributo é norma de rejeição social. Então, ela incomoda. É muito natural que assim aconteça. Existem problemas no sistema tributário brasileiro? Claro que sim, sem dúvida. Em todos os sistemas existem. É preciso não esquecer que sistemas tributários são construções político-culturais. Elas se resolvem no ambiente legislativo e emergem conflitos de razão e conflitos de interesse. Daí porque são inevitavelmente imperfeitos. E essa imperfeição dos sistemas tributários pode, ao longo do tempo, se agravar, seja por mudança nas circunstâncias do mundo inteiro, quaisquer que sejam elas, seja porque os conceitos também se degradam. Os conceitos têm vida. E como tem vida, se degradam. De um dado momento, ele pode ter encaminhar-se para uma indeterminação conceitual. Alguns pensam de uma forma, outros pensam do outro, e aí que se constrói o litígio. Bom, o que é que essas propostas fazem? Onde é que começa o primeiro erro essencial? O primeiro erro essencial é que reformas têm que estar centradas em problemas. Mas quais são os problemas que quer resolver? Isso não se sabe. Fica uma discussão superficial, carregada de chavões, de dogmas, de ilações falsas, de todos os gêneros. E, de preferência, eu dizer que eu tenho uma solução mágica que resolve tudo e que essa solução é uma solução que é adotada no mundo desenvolvido. Isso. Então, passa a ser uma coisa brilhante. Olha, como naquele filme Bye Bye Brasil, me veio a memória agora, quando o apresentador do circo diz que começou a nevar no Brasil. O Brasil agora entrou no mundo desenvolvido. E o grande cientista político de Harvard, Adam Perzofsky, escreveu um artigo que eu li, que ele dizia: eu queria explicar aos brasileiros que o mundo desenvolvido não é um mundo onde neva, não. Tem um outro conjunto de relações na sociedade completamente diferentes. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Então, se constrói uma série de chavões, assim, do tipo, nós temos um sistema muito regressivo. Pode ser que seja regressivo, mas, por gentileza, me mostre um papel, uma página sequer, qualificada, que demonstre isso. Que tem só adivinhações, com base em hipóteses falsas. Assim, do tipo bobo, do tipo assim, nós tributamos mais o consumo do que a renda. Portanto, nada. Pode ser regressivo, pode ser progressivo, pode dar qualquer resultado. Depende da forma como eu tributar o consumo, depende da forma como eu tributar a renda. Eu não concluo nada a prioristicamente. Nada autoriza essa conclusão. É uma conclusão escolar. Uma conclusão rudimentar. Bom, então eu dizia, não tem nenhum papel para mostrar nada disso. Mas eu tenho uma solução mágica aqui. Muito bem. Você quer mostrar quais são os estudos que mostram as repercussões dessa solução mágica? Repercussões sobre as empresas, repercussões sobre as regiões, repercussões sobre os entes federativos, repercussões sobre os preços, repercussões sobre a vida das pessoas. Não tem nada. A gente tem que ficar descobrindo, desvendando o que é que está atrás disso. Numa rápida olhada sobre elevações de alíquota dentro da decorrência a partir da PEC 45, para determinados setores, eu vi variações de alíquota entre 211% e 600%. Mas o que é isso? O que é que está se fazendo com isso? Se diz, por exemplo, vamos implantar o princípio do destino. Muito bem. Princípio do destino no mundo virtual. O que é princípio do destino no mundo virtual? Princípio do destino na nuvem?
Isso hoje é caricato. As diretivas da União Europeia para tratar do princípio do destino são 500 páginas. Agora, com o princípio do destino, que é uma maneira elegante, é simpática, eu acabo com o incentivo fiscal. O incentivo fiscal do ICMS só existe se existir operação interestadual com a alíquota maior do que zero. Mas eu não digo direto. Eu quero juntar vários impostos. Não há nenhuma razão para eu acreditar que juntar vários tributos produz um tributo diferente, mais simples do que os anteriores. Nada a prioristicamente isso. Isso é uma conclusão medíocre. E eu vou, inclusive, demonstrar. Vou juntar PIS e COFINS com IPI, ICMS e ISS. Mas por que depois vou criar um imposto seletivo? Mas o IPI não é um imposto seletivo? Por que você tem que fazer isso? Eu acho que tem alguma coisa esquisita. Eu entendi. Você quer acabar com a Zona Franca de Manaus, mas não tem coragem de dizer isso abertamente. Não é claro nisso. Então, é uma agenda oculta em cima de outra agenda oculta, escondendo essas coisas. Nós temos que acabar com a guerra fiscal. Claro que devo acabar com a guerra fiscal, mas guerra fiscal não é competição fiscalista. Competição fiscalista existe em todos os países do mundo, em todo o tempo. Guerra fiscal é a competição fiscal nociva, a competição fiscal ilícita, a competição fiscal contra a lei. Não o contrário. Mas eu quero acabar com as duas coisas, ou, para usar uma expressão do homem do campo, eu quero matar a vaca para acabar o carrapato. Quer dizer, separa as coisas. Bom, aí, em cima disso, se diz o seguinte: vamos simplificar. Aí eu vou prestar atenção no que ele quer me dizer com simplificar. Vou simplificar fazendo a fusão de PIS com COFINS. É isso? Mas espera aí. Exceto situações particularíssimas, a legislação do PIS e COFINS são idênticas. O documento de arrecadação é único. De tal modo são idênticos que ninguém fala o PIS e a COFINS, fala o PIS COFINS. Então vai até para o masculino. PIS / COFINS, como se fosse uma coisa, porque de fato é. Bom, mas se são idênticos, por que não fundir? Eu tenho que descobrir por que isso. Porque a diferença que de fato existe não é no campo tributário, é no campo do gasto público. Eu estou falando das vinculações. PIS e COFINS se vincula ao financiamento do seguro-desemprego, do abono salarial, do BNDES. COFINS se vincula ao financiamento da Seguridade Social. Então, sim, o que é que está atrás disso? Eu não posso adivinhar, mas a obrigação de falar é quem propõe. Quer acabar com o seguro-desemprego e o abono salarial? É isso? Está atrás? O que é que está atrás dessa história? Quer dizer, essas coisas têm que ser postas com clareza. Parodiando Ortega y Gasset, Celso Cunha, que foi revisor gramatical da Constituição de 88, dizia uma frase que eu acho preciosa: clareza é a delicadeza do legislador para com o seu povo. Tem que ter uma agenda clara para que se possa tomar decisões republicanas. Então, digo ainda, o regime cumulativo do PIS e COFINS, que é o mesmo do lucro presumido, onde estão 854 mil contribuintes, e alcança também as empresas de radiodifusão, e alcança também as empresas de telecomunicações, que alcança também, não exatamente dessa forma, todo agronegócio, não porque está no regime cumulativo, mas porque é um diferimento. Então, esse pessoal é alcançado por isso. Então, vamos ver, como é que eu apuro o PIS/COFINS pelo regime cumulativo? Eu multiplico uma alíquota por uma base de cálculo. Tarefa para o qual eu preciso de conhecimentos das classes iniciais do ensino fundamental. Vamos agora ver a contribuição sobre bens e serviços, que, aliás, eu não sei se é sobre a receita ou sobre as operações, para começar a conversa. Mas aí vejamos o seguinte. Diz o artigo 11. É vedada a apropriação de crédito em relação a bens e serviços vinculados à receita não sujeita a incidência ou isenta do CBS. Aí diz, na hipótese de haver bens e serviços vinculados simultaneamente a receitas que permitam e a receitas que não permitam, portanto, eu sei que tem receita que permite e receita que não permite, a apropriação de tais créditos,
a vinculação de cada tipo de receita será feita por meio da aplicação de um dos seguintes métodos: apropriação direta por meio do sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração. Definitivamente, isso não é simplificar nada, não. Isso é o contrário. É exatamente o oposto. Quer dizer, hoje, um produtor rural, produtor rural pessoa física equiparada jurídica, que são mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, eles fazem deferimento de PIS/COFINS para a indústria processadora, que toma um crédito acumulado de variável de 40% a 60%. Então, o que fazem? Reduzem o crédito para 15%. Se reduzir o crédito para 15%, a consequência inevitável é uma dessas coisas. Reduz a margem do produtor, reduz a margem do industrial, ou aumenta o preço, ou faz uma combinação das três coisas. Mas para que isso? O que quer fazer com isso? Qual o objetivo? Quer chegar aonde fazendo isso? Então, ele agora precisa ter uma contabilidade. Então, como me disse um produtor rural importante de Minas Gerais, eu vou ter que substituir o agrônomo por um contador e o veterinário por um advogado. Ótimo. É isso mesmo que querem? Então, chamando de simplificação. O que vai ter de conflito? Então, isso quer dizer, chama de simplificar. Doutora Isabel, chama de simplificar. Definitivamente é desorientação. É o contrário. Ele quer complicar. Aí depois ele diz, eu quero reduzir os litígios. Muito bem. É grande ideia. Vejamos, no regime cumulativo, não há, nunca houve nenhum litígio. Nenhum, zero. E no regime não cumulativo? Sim, há. Aliás, há um litígio, que é o litígio do reconhecimento dos direitos creditórios de insumos. E por que há esse litígio? Por conta de uma alteração de uma linha, de um inciso, de um parágrafo, de um artigo de uma instituição normativa. Mas, meu Deus do céu, que quer fazer uma reforma para alterar uma instituição normativa? A instituição normativa era minha, fui eu que editei, e foi alterada depois. Foi alterada depois. Essa alteração é que produziu o litígio. Volta à redação original e o litígio desaparece. Ou seja, é um litígio construído, é um litígio desejado. Portanto, significa dizer, eu não preciso ter contribuição nenhuma para resolver esse litígio, preciso acertar uma instituição normativa. Só isso, não mais que isso, como estava na lei, como o STJ já entendeu assim, inclusive com fundamento no parecer que eu produzi sobre o assunto. Então, não aumenta, mas tem muitos regimes especiais. Muito bem. Agora, eu fico indagando o seguinte, regimes especiais, fazer uma pergunta retórica, nascem por geração espontânea? Não. O especial foi introduzido por uma lei. Ora, se for introduzido por uma lei, se você está insatisfeito com ele, revogue. Você não precisa criar uma outra coisa para acabar com isso. Portanto, são todos problemas de fácil solução. Mas depois anunciam de maneira, assim, como é que eu diria? Levando aos ares como um grande triunfo. Não haverá aumento de carga tributária. Quando eu escuto isso, eu fico indignado. E vou explicar por quê. Ninguém paga carga tributária, paga imposto. Carga tributária é o resultado de uma operação. Carga tributária é o produto da arrecadação dividido pelo PIB. Ninguém paga produto da arrecadação dividido pelo PIB. Interessa saber o seguinte, e a sua carga tributária, como ficou? O volume de imposto que você vai pagar, como ficou? Está maior ou menor ou igual? O que é que eu fico vendo? Com certeza, há aumento pela elevação da alíquota de 3,65 para não cumulativa de 12, para todos os pequenos serviços, para todos os optantes do lucro presumido, para todas as empresas de telecomunicações, para todo o agronegócio e, particularmente, um aumento mais significativo ainda para os serviços prestados a pessoas. Eu estou falando escola, eu estou falando aumentos que variam de 10% a 40% nesse serviço. Bom, mas quem está ganhando com isso? Foi dito aí pelas autoridades que vai reduzir o preço da geladeira.
Eu rio bastante quando escuto isso. Quer dizer, primeiro é o seguinte, eu vou reduzir o imposto da geladeira e aumentar o da escola? É isso mesmo? Foi isso que eu ouvi ou não? Eu entendi mal? Quer dizer, vou reduzir o preço do carro de luxo para aumentar o da consulta médica? Foi isso mesmo que eu ouvi? Ou alguma coisa errada nessa história? Quer dizer, é isso que quer fazer? Então, se quer fazer uma redistribuição de cargas. Então, muito bem, eu acho que é uma coisa que pode ser discutida. Mas põe as coisas, os números na mesa, conta os fatos na mesa, senão não é republicano, senão está omitindo, está mistificando. Me diga o que quer fazer realmente. Não, eu tenho a convicção que quero reduzir o imposto da geladeira e quero aumentar o da escola. Muito bem, vamos discutir isso com o povo, para saber o que acha, se isso é razoável. Agora, veja bem, até o exemplo foi ruim, porque existe um muito pequeno fabricante de geladeira no Brasil, ele não entende que se reduzir o imposto, não cai o preço, não, aumenta a margem. O contrário, é simplesmente falta de experiência na matéria, leva a conclusão tão ruim quanto essa. Então é o seguinte, há rigorosamente um aumento de carga tributária desnecessário, inconveniente e sem nenhum sentido. Todas fazem isso. Todas fazem isso. Pior, dizem, o sistema tributário brasileiro, alto e bom som, é regressivo. Sim, é regressivo. Aí você quer criar um tributo sobre consumo com alíquota única? Pois bem, devia ler o que publicou a OCDE há 15 dias, no artigo produzido por Alistair Thomas, dizendo que os sistemas do VAT são regressivos, especialmente os que têm alíquota única, como Nova Zelândia e Chile. Isso mesmo. Exatamente o contra-exemplo. Quer dizer, vocês vejam aqui, eu comecei falando sobre mistificação. Quer dizer, então isso é uma farsa. Eu estou diante de uma farsa. De uma farsa que pega pessoas que são sofridas, que têm problemas, mas que, em lugar de tratar dos verdadeiros problemas das pessoas, são apresentadas soluções mágicas, poções mágicas, que pretendem resolver todos os problemas da humanidade. Bem, a penúltima questão, como foi dito aqui, acompanhando o que foi já dito aqui pelo Aguinaldo e pela Isabel. Neste momento, eu recebo mensagens de tributaristas do exterior. Mas que país é esse que quer tratar de uma reforma estrutural no meio de uma pandemia? A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, diz, nós estamos diante da maior crise da humanidade, porque temos uma crise que é verdadeiramente complexa, incerta e abrangente. Definiu de uma maneira objetiva, de forma com extrema concisão, os que nós temos aqui. O que é que nós estamos fazendo para enfrentar esse problema? Nada. Os impostos foram postergados, como bem sabem. Postergados quando devia ser tratado como moratória, um erro técnico. Quando são postergados, são represados. E vai pagar agora, em setembro? Ele não conseguiu pagar um mês, vai pagar 3? No meio da crise? Há alguma coisa errada nisso. O que é que está sendo feito para tratar do auxílio aos vulneráveis? Nada. Tem como tratar disso? Tem. Mas isso não se discute. Está na agenda de se discutir o seguinte, se vai ser o IVA da Nova Zelândia, ou se vai ser PEC 45, se vai ser PEC 110, uma série de bobagens que estão aí como desfile de moda. Quer dizer, em lugar de tratar com realismo uma crise de dimensões múltiplas e espetaculares, e aterradoras, sob todos os aspectos possíveis. Nós estamos... Se você, ou PEC 155, né, doutor Everardo? Que estão cogitando a PEC 155. Então, dizer o seguinte, me permita usar uma imagem para dizer o que eu quero falar. Nós estamos com um monstro batendo na porta e a gente discutindo cardápio de jantar. Isso é uma coisa simplesmente assustadora. Se faz isso com a maior naturalidade. Quer dizer, por fim, agora, tem o que fazer? Sim, tem muito o que fazer. Tem muito, mas não é isso. Não é por aí. São outras coisas. O que é que eu tenho que fazer para enfrentar a crise? Eu tenho que adotar políticas tributárias não hostis. Quando eu estou vendo o setor de serviços, que representa a geração de 80% dos empregos no país, tendo problemas, eu vou aumentar a carga tributária do setor de serviços? É isso? Que lógica é essa?
Que perversidade é essa? Quer dizer, o que é que autoriza isso? Que interesses tão esquisitos estão sendo escondidos? São esses interesses que estão atrás de agendas ocultas, que são motivações de natureza política, de natureza financeira, tá? De toda ordem, que utilizam, portanto, uma grande mistificação. E o Brasil, que ainda acreditava em Dom Sebastião, tá? Então fica repetindo, agora tem uma solução para resolver todos os nossos problemas. Não vai. Para resolver problema é coisa dura, tem que pensar, tem que discutir, tem que apresentar. Nenhum problema tem solução única. Tem que mostrar todas as alternativas e eleger a mais viável, a mais econômica no sentido, inclusive, político. E, portanto, preservando, inclusive, as relações federativas. Sobre a questão federativa, que Isabel explorou muito bem, eu só devo dizer assim, é assim também que eu entendo. E escrevemos um artigo conjunto, eu, Humberto Ávila, Milton Dias de Souza, Ives Gandra, Roque Carrasa e Quiocha Arada, falando que as proposições, essas PECs, elas ofendem o núcleo fundamental do federalismo fiscal brasileiro. E, portanto, há muito o que fazer. O grande problema tributário brasileiro não é discutido, é o processo. Nós não temos norma processual geral, não temos nada disso. Quer dizer, esse é um grande problema tributário. O burocratismo, quer dizer, fala assim, dado que existe um grande volume de obrigações acessórias, eu concluo que precisa introduzir o IVA. Mas que lógica é essa? Que lógica borrada é essa? Quer dizer, que conclusão mais insubsistente é essa? Nada a ver com isso. Isso é um assunto administrativo. Isso tem nada a ver com direito material. Então, assim, é uma perda de tempo a discussão sobre isso. Portanto, não há discussões, como eu digo, perfunctórias, superficiais, insubsistentes, e sequer um pedaço de papel, uma folha de papel, que me mostre os fundamentos, que informaram a produção de livros, as repercussões de todo o gênero, como eu mencionei, ou um estudo qualquer que fundamente isso. Nada, absolutamente nada. Simplesmente são propagação de mistificações e coisas do gênero sobre esse assunto. Bom, era isso que eu tinha a falar. Bem. Doutor Everardo, parabéns pela brilhante e preocupante palestra do senhor. É realmente um ponto relevante o que o senhor coloca, e eu penso, professor, doutor Everardo, que a gente deveria caminhar para uma reforma que fosse uma reforma focada em geração de emprego e renda nesse país, porque é o problema que a gente tem aí nas próximas gerações de altíssima envergadura. Parabéns ao senhor. Então, temos agora 3 debatedores. Passo a palavra, primeiramente, para o doutor Dalmar Pimenta, que, usando o seu poder de síntese, fará uma resposta, uma pergunta aos nossos palestrantes. Por favor, doutor Dalmar. Dalmar. Seu microfone, Dalmar Pimenta. Está mudo. Aperta o microfone, Dalmar. Ok. Boa tarde a todos. Eu estava dizendo que, há alguns anos atrás, há uns 15 a 20 anos, eu participei de um congresso de direito tributário em Pernambuco e ouvi do professor José Souto Maior Borges uma frase que eu sempre guardei comigo. Ele disse que toda reforma tributária no Brasil tem como característica essencial a majoração de tributos. E, a partir dessa frase, eu comecei a ficar meio cético no que se refere à reforma tributária no Brasil. Isso não vai acontecer e não vai, jamais. É como também dizia uma outra professora, a reforma tributária no Brasil parece carnaval. A gente pula durante 3 dias, no quarto volta todo mundo para casa com tributo aumentado. Então, e também não vejo nessas propostas que estão aí no Congresso Nacional
no Senado e na Câmara, não vejo aí que sejam propostas que são propostas que são adequadas ao modelo do Brasil hoje. Mas, voltando àquela conversa nossa inicial, professora Isabel, nós sabemos que os bancos financiaram e financiam esses projetos de reforma tributária. Principalmente, o que está mais na cara é a PEC 45. E eu gostaria de ouvir a senhora se, havendo esse financiamento, esse projeto, se aprovado, a senhora acredita que ele teria aqueles 3 princípios de transparência, neutralidade e simplificação? Bom, eu não acredito nem na neutralidade, nem na... Como eu disse, se houver nenhum desses aspectos, né? Transparência, eu acho que já ficou bem claro, né? Que eles são absolutamente obscuros. Nós não sabemos a que senhores eles servem. Na verdade, há alguma coisa muito estranha. Os bancos não pagam ICMS, não pagam PIS/COFINS, ISS muito pouco. Por que estariam financiando a PEC 45, que só se refere a tributo sobre o consumo? Então, é estranhíssimo, né? O que interessa nesse projeto é a radicalização para coibir incentivos. Inclusive, o projeto seria atingir realmente a Zona Franca de Manaus e as empresas de modo geral. É claro que, havendo transferência para o destino, ou havendo a implementação no Brasil de uma não cumulatividade ampla, é claro que não há interesse nos estados de participar de uma guerra fiscal. Aí a Constituição poderia ser obedecida com renúncia fiscal para a construção de um projeto que fosse de interesse dos estados e aprovação de acordo com as normas constitucionais, de forma legítima, porque seriam eventuais. Nós não estaríamos envolvidos nesse tipo de guerra fiscal, né? Eu acho que as empresas se envolveram na guerra fiscal porque, como diz o doutor Aguinaldo, é muito difícil competir com qualquer empresa, principalmente as grandes no plano internacional, onde funciona uma não cumulatividade plena. O sales tax nos Estados Unidos, por exemplo, que incidem só no varejo, nem esse sales tax atinge a aquisição de bem do ativo permanente. A maioria dos estados dá isenção, porque só cobram sales tax quando se vende no varejo ao consumidor final. Se no varejo quem estiver comprando for outro consumidor, outro comerciante, normalmente há uma isenção na sales tax. Então, a sales tax não é cumulativa, apesar de sim incidir no varejo. Na Europa, funciona uma não cumulatividade ampla com créditos de aproveitamento imediato. Não é um aproveitamento por 4 anos consecutivos, de atenuação lenta. Na exportação, os créditos são pagos com diferença de 30 dias, pelo menos na França, entre a data do pedido do exportador com o pagamento dos créditos e a data do pagamento efetivo, decorrem apenas 30 dias. Então, nós temos uma questão totalmente diferente em relação à não cumulatividade. O Brasil, a maioria dos regimes especiais ou de renúncia fiscal no ICMS dos estados relativos à não cumulatividade
na verdade, se destinavam a implementar aqui o que na Europa é da natureza do tributo e o que a nossa Constituição determina que fosse cumprido, viu, Dalmar? Então, o que no Brasil aqueles empresários todos estavam pedindo ao governador do estado, com o chapéu na mão, para fazer lista ou ilicitamente, para que a sua empresa se equiparasse às internacionais, lá é alguma coisa da natureza própria do IVA, da natureza de um grande tributo sobre o consumo não cumulativo. Então, nós tivemos todos esses problemas ao longo desses anos. Então, o que deveríamos manter agora é a possibilidade que os estados e a própria União exercessem a sua política tributária para casos importantes, essenciais, e não jogarmos as empresas todas num país como o nosso, em que elas não podem ir aos bancos, para que elas pendurem nos bancos pagando juros altos. Quero alertar mais uma vez as empresas neste aspecto. Isso vai acontecer. É a bancação. Então, simplificação, neutralidade, não há. Não acho que haja, doutor Dalmar. Tem alguma coisa aí muito errada, né? A Zona Franca de Manaus, quem está lá, as nossas leis federais proíbem distribuir o lucro, porque é capitalização das empresas, sem necessidade de se socorrer dos empréstimos bancários. O Brasil convive há muito tempo com este tipo de modelo. Eu não estou interferindo nesse modelo, veja bem. Eu não estou falando nada sobre baixar juros por decreto, não estou falando nada porque eu não entendo disso, mas eu não sou tão ingênua. Não sou tão ingênua. Então, vamos manter um respirador para as nossas empresas. Nós não temos condições de concorrer com as empresas norte-americanas, europeias, que estão com o IVA lá pronto, que podem ir ao banco, que podem tomar, que podem crescer normalmente. O empresariado brasileiro tem que saber que ele não é uma empresa normal como as outras lá de fora. Nós temos que ver a nossa realidade e conviver com ela. Essa é a verdade. Ou então mudem o sistema, não sou eu que vou mudar. Não sou eu. Esse pacto está aí há muito tempo. Esse pacto está aí há muito tempo. Muito bem, doutora. Professora Isabel, e que esse respirador que a senhora está falando que não seja importado da China. Vamos passar para uma segunda pergunta, que seja também breve, na indagação, o doutor Guilherme Leão, presidente do Conselho de Economia. Com a palavra, doutor Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite, professor Isabel Terzi. Boa noite, professor secretário da Maciel. Eu vou exatamente para simplificar, mas mostrar para os senhores a independência da análise de vocês nos gerou um problema complicado para mim, para o José e para o Dalmar, que temos que levar uma proposta, levar uma posição para a Associação Comercial de Minas. Ou seja, nós estamos numa sinuca de bico aqui. E talvez a gente tenha que ir na direção do que o Joselda falou. Em vez de PEC 45 ou 110, a gente sugeriu uma PEC 155, né, Joselda? Mas há essa proposta, né? De proposta real, né? Exatamente. Que é um absurdo. A questão é o seguinte, eu acho que se a gente fizer uma síntese... Eu acho que deveria ter um projeto de reforma da sociedade. Mas, assim, se a gente pensar aqui, o que eu extraio aqui de aprendizado é, primeiro, esse PL do governo, ou a 145 ou 110, ela está viciada de interesses setoriais. Não simplifica. Por conta disso, tem uma tendência de gerar um contencioso elevado. Aí a pergunta que se vem é o seguinte, quer dizer,
a gente pode pensar, e aí me gerou algumas dúvidas. Primeira questão, e a questão das obrigações acessórias e seu custo? Me parece que isso é uma discussão unânime, aí, um reconhecimento que há um excesso aí que a gente precisa, talvez, dar um tratamento nisso. Isso, através de legislações infraconstitucionais, de fato, a gente consegue avançar nesse sentido? E uma outra questão que talvez tenha relação, que eu gostaria de ouvir dos senhores também, é a questão relacionada à carga tributária sobre folha de pagamentos. Devemos pensar em alguma reforma aí pontual nesse item? E, por último, a questão da tributação sobre dividendos versus a questão da tributação na pessoa jurídica. Me parece que tem uma lógica interessante aí de exatamente a gente incentivar mais o investimento via redução tributária na PJ e ampliando a tributação nos dividendos. Gostaria de ouvir os comentários dos palestrantes. Obrigado. Eu vou deixar o doutor Everardo Maciel começar, porque eu respondi, só eu respondi a primeira. Não fica elegante, né, doutor Everardo? Vai o senhor. Em absoluto. Em absoluto. Fica à vontade se quiser falar primeiro. Não, de jeito nenhum. Bom, então vejamos o seguinte, vamos pegar por partes. Obrigações acessórias. Isso é um assunto administrativo. Isso é um assunto simplesmente com portaria e convênio. Agora, de qualquer sorte, para dar traços gerais na redução disso, eu lembraria a existência do projeto de lei complementar do Senado, número 406, que projeto esse que foi produzido pela Comissão Jurídica para a Desburocratização, foi presidida pelo ministro Mauro Campbell, teve como relator o ministro Dias Toffoli, e eu fui o subrelator da área tributária. Está lá tudo escrito. Certidão negativa, responsabilidade solidária, a questão associada aos mandatos de procedimento fiscal, ao cadastro único, todas essas questões, a ampla compensação, tudo está lá. Uma lei complementar escrita, está no Senado. Não está em Marte, não ainda. E as outras questões são todas questões de portaria. Não tem que mudar. Vamos separar. Obrigação acessória tem a ver com procedimentos, não com direito material, que é outro assunto. Eu não posso tirar uma conclusão dessa para concluir que tem que mudar uma coisa completamente diferente. Contribuição sobre folha de salário. Realmente, a nossa incapacidade de estruturar adequadamente os gastos previdenciários fez com que a contribuição patronal previdenciária ficasse completamente desproporcional e é um fator que, obviamente, induz a informalidade e é um obstáculo ao emprego. E nós fomos acumulando, além disso, muitas outras incidências sobre folha de salário, até algumas que são tão esquisitas que eu não entendo como é que não foi extinta até hoje. A contribuição para o INCRA. Que coisa mais ridícula. Uma coisa completamente ridícula, sem nexo. Isso é uma matéria de orçamento. É apenas, mas, claro que é um valor pequeno, é bem verdade, mas desnecessário, quer dizer. Agora, a substituição disso não é uma coisa simples. Substituição inteira eu considero impossível. Impossível haver substituição inteira porque teria que ser um imposto formidável. Agora, nós estamos vendo no mundo uma erosão dessa base de financiamento da Previdência Social pela revolução tecnológica. Então, alguns, como Robert Shiller, Prêmio Nobel da Economia, e Bill Gates, propuseram há algum tempo, parece uma coisa de brincadeira, mas é sério mesmo, uma tributação sobre robôs, como forma de financiamento. Isso não vou entrar em detalhes técnicos, mas uma coisa que tem começo, meio e fim. Pode ser discutível, eu não tenho certeza se concordaria com aquilo ou não. Agora, o sucedâneo parcial tem sido falado é tributação sobre transações financeiras. E, entretanto, o discurso governamental faz uma confusão. Faz uma confusão tão grande que eu me recuso a comentar porque eu não sei o que é. Falaram, tributo sobre transações digitais. Isso é um erro de tradução. Isso é outra coisa. Na Europa, 7 países da Europa, mais Indonésia e Índia, estão instituindo um tributo sobre serviços digitais. A taxação de serviços digitais. Essa que tem um conjunto de receitas, não é um imposto nem um pouco simples.
Entretanto, você sabe qual a base dele? É igualzinho a COFINS cumulativa. Isso que sempre foi censurado aqui é o que é apresentado como a peça mais moderna do mundo. Isso com proposição da França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Espanha, Turquia, República Tcheca, Indonésia, Índia, e ainda tem outro país aqui que eventualmente eu não me lembro. 10 países já estão propondo isso. Quando eu olhava, eu ficava até rindo. Isso é a COFINS, que agora é a peça mais moderna do mundo para a tributação de empresas digitais de grande porte. Tanto que o imposto é chamado GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Então, é esse imposto. Então, sobre transações financeiras. Então, falaram também aqui, tributo sobre pagamentos. Não faço a menor ideia do que seja isso. Menor ideia. Eu estudei muito isso, por isso mesmo não consigo mais sequer imaginar. Leu errado, traduziu errado. Bom, o imposto sobre transação financeira, nos mesmos moldes da CPMF, seria algo que poderia compensar? Sim, parcialmente. Agora, eu tenho nesse instante alguns problemas que me deixam assim de orelha em pé, para ficar atento. Quais são? Primeiro, a taxa de juros não é mais a mesma da época da CPMF. Segundo, apareceu uma novidade, que é um animal que nós não conseguimos ainda regulamentar, que são criptomoedas. Ou seja, eu não posso fazer algo que vai induzir alguém para ir para a criptomoeda. Você tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção, para se conseguir algum tipo de desoneração parcial. É um problema que não está resolvido no mundo. Portanto, não tem solução. Dividendos. Sobre dividendos, é o seguinte. Eu acompanho o entendimento de um grande tributarista, Klaus Tibke, o tributarista alemão, autor do célebre Moralidade Tributária do Estado e do Contribuinte, que diz que só quem paga imposto é pessoa física. E como a pessoa física paga imposto? Paga imposto de forma indireta por meio dos preços. Os preços das mercadorias, dos serviços. É ele quem está pagando. O outro está recolhendo o imposto. O contribuinte, de fato, é ele. Ele paga imposto como proprietário, por meio dos impostos patrimoniais. Ele paga imposto como trabalhador, por meio dos tributos incidentes sobre a atividade laboral. E ele paga imposto como investidor. Investidor no mercado financeiro ou investidor nas empresas da economia real. No final de contas, quando alguém investe numa empresa, ele está esperando o retorno e esse retorno virá carregado de uma tributação que incidiu na empresa e na distribuição. Ou na distribuição. Então, nós temos 3 maneiras diferentes de tributar isso. Uma forma que é tributar só na empresa. Outra forma que é tributar na empresa e na distribuição. E uma terceira que é só na distribuição. Só na distribuição, apenas 3 países do mundo acolheram essa possibilidade, que foram a Letônia, a Estônia e a Geórgia, que são países que adotaram plataformas digitais tão intensas e tão abrangentes que criou a ideia da residência virtual. Só pode tributar dividendo. Porque a empresa está na nuvem. Você não tem empresa, afinal de contas. Bom, portanto, há duas que existem no mundo concorrentemente. A tributação só na empresa, mais de 20 países do mundo adotam isso, países importantes, Brasil e Singapura, tá? E a tributação na empresa e nos dividendos feita pela maioria dos países da OCDE. Bom, então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que escolher qual a melhor técnica para fazer isso. Então, veja bem, se eu faço a tributação na dividendo na empresa, eu estou induzindo a que ele não distribua. Esse é o viés que eu estabeleço. Se eu estou induzindo, aí dá origem a um fenômeno tributário terrível, que os tributaristas aqui presentes conhecem, que é a chamada DDL, distribuição disfarçada de lucros. Fenômeno tributário de dificílimo enfrentamento. Porque é muito difícil saber quando eu estou diante de um bem, um automóvel, o que seja, se isso eu estou na condição do sócio ou se é da própria empresa. Fazer uma segregação disso não é uma tarefa nem um pouco fácil.
Portanto, esse tipo de tributação induz essa questão. Segundo, induz também o planejamento tributário. Terceiro, aumenta o risco. Por quê? Como disse muito bem a professora Isabel, há situações onde você não pode distribuir o lucro da exploração, o lucro decorrente de incentivos fiscais. Ou também, por razão de circunstância. Vou dar um exemplo concreto de agora. Os bancos no Brasil estão com vedação para distribuição de dividendos para além do mínimo estatutário. Ou, como fizeram na União Europeia agora, foi a vedação de distribuição de dividendos para aquelas empresas que receberam subsídios. Faz toda a lógica do mundo. Nenhuma censura, ao contrário, está correto isso. Mas eu quero dizer assim, eu mostrei que tem riscos aqui em relação à própria arrecadação. Por outra, os coeficientes muito severos de equiparação. Para o caso brasileiro, para cada 1 ponto percentual que eu reduzir na tributação da pessoa jurídica, eu tenho que tributar o dividendo com 4 pontos percentuais. Para eu reduzir 10 pontos percentuais, eu tenho que ter uma alíquota de 40% dos dividendos. Para eu colocar uma alíquota de 15%, isso eu estou falando aqui para equiparar. Nem ganha nem perde. Eu estou supondo, devia estar afastado de qualquer cogitação, de aumentar a tributação, utilizando novamente uma mistificação. Vamos tributar o dividendo para aumentar a tributação. Ou, que também seria fora de propósito, reduzir a tributação numa situação de crise fiscal. Então, estou admitindo que isso é equiparação. A equiparação se dá dessa forma. Se eu for tributar com 15%, no máximo, eu conseguiria reduzir 1,5% da alíquota da pessoa jurídica, o que é ridículo. Absolutamente ridículo. Para deixar a mesma coisa. Mas para quê deixar a mesma coisa? Quer dizer, mais outra. Algumas vezes se diz, olha, se eu tributo o dividendo, eu estimulo a pessoa a investir na sua própria empresa. Mas não é um ambiente de crianças. Eu tenho que considerar a liberdade de aplicação. Pode ser que a melhor investimento seja aplicar em outra empresa e não naquela mesma empresa. Por que manietar? Por que não deixar a possibilidade também dele não é aplicar na outra empresa, ele aplicar no mercado financeiro? Sim, isso pode ser uma situação de contingência, um movimento tático. Não, diz, olha, durante este ano eu não quero fazer investimentos, eu quero investir na Bolsa, num conjunto de outras ações, no mercado de renda variável, mercado de renda, que seja, enfim. Ou, por outra, o direito que ele tem também de consumir. Por que não consumir? Quer dizer, quando a pessoa distribui dividendo, não existe a vedação que ele reaplique na própria empresa. Mas ele tem que ter os graus de liberdade para fazer a escolha economicamente mais correta, que pode não ser essa. Então, por isso é o seguinte, se tratando, portanto, de regras que envolvem meras técnicas de extração tributária, eu não teria a menor dúvida de dizer que a tributação apenas na empresa é a forma mais adequada de tributar o sócio. Muito bem. Eu posso dar uma sugestão? Claro. Pois. Aliás, são 2 sugestões. A primeira sugestão, eu não sabia que a ACM estava pretendendo fechar uma sugestão aos seus associados. E aí eu gostaria de fazer uma sugestão em relação à CBS. Por quê? Eu acho que, por falar em reforma, é muito provável que a União concentre os seus esforços na CBS. Porque, supondo que o nosso ministro da Educação tem uma racionalidade objetiva, como seria o caso do Dr. Everardo Maciel. A União precisa de recursos, e de recursos tão mais breves quanto isso for possível, né? E essas reformas são a perder de vista. Então, eles vão insistir na CBS. Eu sugeriria um dispositivo na CBS, os municípios concordariam de imediato,
que tudo aquilo que se pagar a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza seja dedutível da CBS. O que eu quero dizer com isso? O ministro Guedes está dizendo que respeitou o federalismo, em parte, ou seja, formalmente, enquanto a PEC 45 e a 110 afronta o federalismo de forma formal e direta, ele tributa, né, com o projeto da CBS sobre a mesma base econômica do ISS. É uma outra forma de estressar as bases. Né? O que vai restar para o município tributar se a União já vem e coloca 12% sobre a área de serviço, 12%? É muito, né, para os municípios competirem. Então, eles vão ficar com o que tem e as empresas normalmente não vão poder pagar, que estarão pagando 15%, 16%, vocês tomar o ISS com a CBS. O que acontece nos países que trabalham com tributos idênticos atribuídos a pessoas jurídicas diferentes, como é o caso dos Estados Unidos, você tem imposto de renda federal, estadual, às vezes municipal, você tem heranças e doações de competência federal e estadual, às vezes municipal, é que um tributo pago a um ente é dedutível daquilo que se paga ao outro. Então, eu acho que seria fundamental que houvesse um simples dispositivo nesse projeto de lei 3.877, lei ordinária da autoria do governo federal. Um dispositivo seguinte: aquilo que a prestadora de serviço pagar ao município é dedutível do tributo CBS a ser pago à União. Isso é muito importante para todas as empresas no campo de prestação de serviços e eu insistiria nesta posição, porque eu acho que dos projetos é o que vai. Na minha opinião, é o que vai, porque a União vai fechar, ela tem que fechar. Então, ela não é racional. Ela vai fechar nisso, vai fechar numa CPMF, vai tentar uma CPMF com o que for possível, né? É claro que ela não vai tirar tudo da folha de pagamento, mas ela vai tentar. E, em terceiro, a segunda sugestão que eu faria seria uma outra discussão, num outro dia, relativamente a esse tema super interessante da tributação de lucros, da distribuição, tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, porque exatamente como o doutor Everardo Maciel falou, as tendências hoje no mundo ou se tributa apenas na pessoa jurídica, ou se tributa de uma forma mista. Aquilo que se pagar à pessoa jurídica seja considerado uma espécie de adiantamento daquilo que se vai pagar na física, na distribuição de lucros e dividendos. Mas eu gostaria de introduzir o imposto de renda mínima, que não foi colocado aí pelo doutor Leão na sua pergunta. Porque, na verdade, os Estados Unidos agora, com o governo Trump, reduziram a tributação da pessoa jurídica para introduzir imposto de renda mínima. A Alemanha, a França e a Inglaterra introduziram um imposto de renda mínimo. E essa é a tendência. Então, eu acho que essa discussão interessa as empresas e ela tem que ser posta em conjunto, né? Lucros e dividendos e imposto de renda mínima. O Brasil já conhece um imposto de renda mínimo cruel, duro, de mais de 20 anos, que é a vedação da dedução dos prejuízos acumulados em uma empresa, dos lucros auferidos em exercícios subsequentes, acima de 30% desses lucros. Então, há uma trava de 30%.
você só pode deduzir os prejuízos acumulados até 30%. As fórmulas norte-americanas e europeias são muito mais palatáveis, eles introduziram uma trava também, isso é grave e deve ser uma tendência importante no momento. Então, eu sugeriria ao doutor Aguinaldo que um outro evento para se discutir o que o doutor Everardo colocou, que é relevante, as fórmulas encontradas em outros países para lucros e dividendos ou pessoa jurídica, né? O Brasil, doutor Everardo, fez exatamente o oposto daquilo que disse Tipke, Klaus Tipke. Porque no Brasil, qualquer pessoa jurídica, quando distribui lucros ou dividendos, na nossa lei, é como se houvesse uma outra capacidade econômica. Qualquer pessoa jurídica, seja uma sociedade de pessoas, seja uma sociedade de capital, a simples transferência do lucro é considerada capacidade econômica nova. Isso não pode. Nas sociedades de pessoas, há uma transparência quase absoluta. O sócio é um trabalhador como outro qualquer. Não há. Por que ele teria que pagar de novo? Mas as nossas leis civis, a partir da reforma do Código Civil, né? E com toda pessoa jurídica no Brasil, toda sociedade civil, ela tem que pagar imposto de renda da pessoa jurídica e tem a distribuição de lucros. Então, nós partimos exatamente para a visão oposta. Isso tem que ser estudado, isso começa lá no direito civil. Muito bem, professora Isabel. A sugestão da senhora já está aceita. Nós vamos procedê-la. Está anotada e encaminhada. Joselda, pelo horário, você teria assim, uma pergunta sucinta para não ocuparmos mais a doutora Isabel e a doutora Everardo? A palavra está com você. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Isabel, ao doutor Everardo, pela oportunidade dessa aula magnífica, né, de ensinamentos tão ricos. Certo que nós estamos diante de uma reforma tributária sobre o consumo, tanto a PEC 45, quanto a PEC 110 e o PL 3887, versa uma reforma tributária sobre o consumo, necessária uma reforma sistêmica, né, que traga uma segurança jurídica para todo o sistema tributário brasileiro. Sabemos que há um consenso que é necessário uma reforma tributária, mas também há um consenso, professor Everardo, professora Isabel já discorreram que não é o momento adequado. A OCDE recomendou que não haja aumento de tributos nesse momento de crise sanitária. Tanto a PEC 45 como a PEC 110, existem alguns erros estruturais. A PEC 45, na regra, né, de incidência, né, uma incidência, uma base ampla de incidência, não havendo ali na norma tributária o verbo mais complemento, uma ampla incidência sobre operações e bens e serviços, que isso nos traz uma insegurança jurídica, corrói o princípio que a professora sempre defendeu, que é o princípio da confiança. A professora discorreu bem sobre a questão da não cumulatividade plena. Ambos os textos não, né, expressamente deixa claro a não cumulatividade plena com o crédito financeiro e ainda deixa uma armadilha, diz que a apropriação, a recuperação, a devolução do crédito se dará por lei complementar, que isso também traz uma profunda incerteza, uma profunda insegurança. A CBS também traz um privilégio aos bancos, uma alíquota reduzida de 4,80%, e também há essa distorção sistêmica, né, professor Everardo? Fato gerador, operações, né, com bens e serviços, e a base de cálculo é o oferimento da receita bruta. E ambas, né, ambas as PECs e tanto a CBS, não simplificam, né, na verdade,
complicam e aumentam sobremaneira a carga tributária, principalmente os setores de serviços. E eu sei do adiantar da hora, teria mais outras questões a ser ponderadas. Vale a pena, nesse momento, uma reforma infraconstitucional, trabalhando a simplificação das legislações pertinentes. O professor Everardo citou bem a questão da CBS, que faz a fusão do PIS e COFINS. É muito mais fácil trabalhar no viés infraconstitucional, trabalhando a questão da instrução normativa, que criar uma nova exação cheia de arestas ainda a serem aparadas. E uma preocupação que ainda tem é o período de transição das propostas de emenda à Constituição. PEC 45, 10 anos de transição. PEC 110, 5 anos. O empresariado terá que conviver com 2 sistemas tributários, o atual, cheio de distorções, complexo, cheio de inseguranças jurídicas, e um novo sistema ainda não conhecido. Então, essa que talvez seja uma reflexão que eu gostaria de trazer nesse grande finale, desse período de transição que é extremamente preocupante e que causa a nossa profunda insegurança jurídica. Bom, eu acho que essa insegurança só vai aumentar, né? Isso. Eu acho que ela vai nos submeter a um pavor terrível, com crise sanitária, crise econômica, uma PEC com uma transição dessas, com 2 sistemas convivendo. Coexistindo. O recurso, como diz o doutor Everardo, aos advogados e aos contadores vão ser intensos. Então, se os empresários estavam pensando em economizar, poupar tempo da empresa, né? Poupar pessoal, eu acho que isso só tem que aumentar. Né? Aí o Supremo, o Poder Judiciário, ele leva mais ou menos uns 10, 20 anos para acomodar os grandes conflitos tributários. E agora que nós estamos acomodando aqueles iniciais do sistema tributário, né? Com o qual convivemos. De modo que eu não vejo, né? Simplificação, mas eu não consigo entender como a CNI, a Fiesp, especialmente, apoia tanto, apoia 45. O que aconteceu? Que as empresas brasileiras estão se achando tão fortes, tão ricas, não têm mais medo de juros bancários, não precisam de renúncia tributária, querem um sistema complicado que dure vários anos, não tem importância nenhuma isso. Eu não consigo compreender o que aconteceu com o nosso empresariado. Eu estou aqui na AC Minas, mas eu estou surpresa. Eu ainda acho, doutor Everardo, que existe alguma coisa que eu não entendi bem. Porque não pode ser. Não pode ser. É uma manipulação, uma pantomima, é um circo na minha frente. Eu quero ver o que está detrás da cortina. O que está lá. Eu não estou conseguindo enxergar, doutor Aguinaldo. Certamente os empresários estão enxergando, mas eu não. Sinto muito. Ok. Doutor Everardo. Primeiramente, deixa eu dar aqui algumas informações que eu acho importante. Isabel, você falou sobre a PEC 45 e os bancos. Hoje, os bancos pagam PIS/COFINS, a alíquota de 4,5%. É verdade. Isso produz uma arrecadação que é variável de 25 a 30 bilhões de reais. É verdade. Esse é o número. Quando aparece aquela história do IVA, desaparece o banco. Simples assim. Ele desaparece, entendeu? Há um interesse. De uma maneira habilidosa. Aparece na CBS de novo.
Bom, e vamos na CBS. Na CBS há um aumento da alíquota dos bancos. Agora, essa alíquota dos bancos é dita que é sobre a receita bruta, porque não tem como apurar crédito. E os outros têm. Qual a lógica disso? Quer dizer, a grande questão que é posta é o seguinte, como eu falei no começo dessa exposição, é a mistificação. Nós precisamos de uma reforma. Peraí, não é de uma reforma. Precisa resolver problemas. Se a resolução de problemas conhecidos implica uma reforma, sim, uma reforma para resolver problemas. Não um desfile de modas. Não dizer, olha, eu tenho esse projeto aqui que é muito bonito, mas projeto bonito para resolver o quê? O que é que você quer fazer com isso? Quais são as consequências do que você vai fazer? Não existe projeto neutro. Todo projeto tem repercussões diferenciadas sobre os entes federativos, sobre os estados, sobre os contribuintes, de todas as formas. Então, quando eu vou fazer um juízo sobre isso, o que eu acho o que eu reclamo é clareza. Diga o que você quer fazer, diga com precisão, que você só tem duas hipóteses. Ou você não estudou nada, e aí é um aventureiro, ou estudou e não quer me dizer, e aí é desleal. Porque é obrigação do Estado dizer por que é que eu quero fazer isso. O fundamento em quê? Quer dizer, abrir a discussão, falam de um negócio que eu fico morrendo de rir. A transparência agora é que a alíquota por fora. A alíquota por fora reduz imposto? Mesma coisa. Se é por fora, se é por dentro, não é nada. E as pessoas compram os preços, pagam preços e não impostos. Se olha, agora vai ser por fora, se você dizer que era 18%, agora é por fora 21%. E o preço? Não, o preço é o mesmo. Não entendi o que quer fazer com isso. Ou seja, é uma questão que, para ser resolvida, requer conhecimento de conta de multiplicar. Verdade. Não precisa ser nenhum gênio da matemática, não. Quer dizer, agora, para mim, é completamente indiferente se é por dentro ou se é por fora. Completamente indiferente. Agora, eu fazer uma mudança alegando isso, novamente, não há nexo causal entre a proposta e essa evidência. Nenhum. Agora, uma outra questão assim, que eu acho que é importante mencionar é dizer o seguinte, e como financiar esses problemas? Isabel, me permita citar de maneira breve, porque seria algo que eu teria que avançar muito, como é que se faz isso? Em 1999, janeiro de 1999, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, me chamou para informar que o país estava sob ataque especulativo e diante de uma situação que poderia implicar numa quebra de confiança generalizada com um problema muito grave. E que precisava gerar um superávit primário. E dizia ele que a despesa responde de maneira muito lenta. Queria que eu, da Receita, resolvesse esse assunto. E eu perguntei ao presidente, para quando o senhor quer isso? Ele disse, para o próximo mês, fevereiro de 1999. Eu disse, presidente, eu quero dizer que eu tenho restrições constitucionais, que se eu for um atirador de elite, eu consigo resolver isso em 90 dias. Ele disse, eu sei disso, mas eu quero para o próximo mês. E aí, eu inventei uma solução. Uma solução que não dependia de nenhuma regra de anualidade e anterioridade. E dessa solução, que foi adotada em 1999, que eu aprendi o modelo, ingressaram adicionalmente, em fevereiro de 99, 6 bilhões de reais. E esses 6 bilhões de reais ingressaram, virou o sinal e o Brasil ficou com superávit primário. Aprendi a regra. Depois, em relação ao fundo de pensão, adotei o mesmo procedimento e os contribuintes todos satisfeitos. Não reação de ninguém. Todos acharam ótimo, resolveu o problema. Dessa mesma forma, quem for olhar nos documentos de arrecadação da Receita em 2002, vai verificar que naquele ano ingressaram como receitas chamadas extraordinárias, o modelo foi esse, 22 bilhões de reais. Bom, o que é que eu fico vendo? Eu tenho um montante de litígios tributários só na área federal que vão a 3 trilhões e 400 bilhões, que é mais da metade do PIB.
Vem cá, isso é um problema? Sim, mas pode ser a solução. Ela pode ser uma solução, sem aumentar a carga tributária de ninguém. Porque eu estou falando de carga tributária do passado, e não carga tributária futura. Por um processo por adesão. Quer dizer, é possível resolver isso? É. Já foi feito? Já. Agora, eu estou olhando aqui para o problema, tentando a solução do problema, e tentando, nesse instante, eu tenho que fazer uma ponte. Uma ponte para atravessar a crise. Pode adotar uma série de medidas de reforma tributária. Uma tributária não é uma reforma tributária. Eu sou capaz de produzir aqui 50 modelos de reforma tributária completamente diferentes entre si. E, portanto, completamente diferente não significa dizer, portanto, que sejam os 50 bons. Pode ser até os 50 ruins. Agora, adotar nesse período uma política tributária não hostil, uma política tributária amistosa, sempre na redução de obrigações acessórias. Isso é viável? É. Resolva o problema processual do Brasil. Isso é viável? É. Absolutamente possível. Trate das indeterminações conceituais, utilize a transação para resolver isso. Tudo é possível? É. São todas políticas tributárias amistosas. Ela não resulta em hostilidade para ninguém. Isso significa dizer uma ponte para resolver essas coisas. E não ficar perdendo tempo com essas coisas de IVA. IVA é imposto passado. Cito aqui 2 observações sobre esse assunto. Eu li de um historiador inglês especializado em tributos, o Financial Times, no mês passado. Esses sistemas tributários daí são relíquias do século XX, são velharias. Nós estamos falando agora do mundo digital, é outra história. O grande problema do mundo é a erosão de base tributária e deslocamento de lucros. Esse é que é o problema do mundo. Se das 500 maiores empresas americanas listadas pela Fortune em 2018, 91 não pagou um centavo de imposto. Das 500 maiores empresas, os investimentos diretos em Luxemburgo, que é um paraíso fiscal, são equivalentes à da China e dos Estados Unidos. Os investimentos em empresas de fachada no mundo são maiores que o PIB da Alemanha e da China. E nós estamos discutindo aqui essas coisas bobas. Discutindo um tributo que foi concebido em 1949 no Japão, como o IVA, que é incompatível com a economia digital. Isso caminha para a superação. Nós estamos buscando aqui velharias, para usar como os portugueses distinguem das antiguidades. É velharias, coisa do passado, coisa ultrapassada. Uma discussão completamente ultrapassada. Como? Eu ainda acredito nas coisas palpáveis. Eu acho que a gente ainda precisa... Eu não me sinto tão etérea assim, não. Eu acho que, apesar de todo o mundo digital, uma mercadoria física acaba saindo de um lugar a outro. Eu ainda como, eu ainda preciso da indústria. Sai para onde? Com a nuvem. A velharia. Essa velharia não pode ser abandonada. O que nós podemos fazer é, em vez de ficarmos num barco furado, que está afundando, com pouco dinheiro, e atrás dessas grandes riquezas que estão, porque eu tenho toda a razão, que estão no mundo virtual. O Garfan está arquibilionário, milionário, por aí, salteando. Mas mesmo depois de tudo isso, com tudo isso, nós ainda temos um corpo. Nós somos seres corpóreos. Nós vamos precisar do agronegócio, nós vamos precisar do campo, nós vamos ficar nos alimentarmos. Ainda estamos aqui como seres corpóreos. Ainda vamos precisar do comércio, do pequeno comerciante, da Minas, que pega e compra mercadoria e de uma indústria. Então, nós não podemos deixar a velharia de lado, você não acha, não? Deixa eu fazer uma observação. Eu não tenho nada contra a velharia, porque eu tenho autoestima. Portanto, não tira conclusão a partir daí que não para. Eu tenho autoestima, então não tenho nada contra a velharia. Quer dizer, o que eu estou falando aqui, o que eu disse foi que um historiador inglês mencionou isso. Não estou subscrevendo o que ele falou, não. É evidente
eu tenho coisas... Mas eu não quero distração, né? Eu não posso me distrair daquilo que está acontecendo agora, corpóreo, real, concreta, para ficar na nuvem. Isso, não, o que eu quero falar, nós estamos falando de distração, não é dos negócios da vida real. Historiador inglês, ou sei lá o que ele quer falar, a mim não. Ele quer falar do sistema tributário, para dizer o seguinte, a riqueza, o sistema tributário é para extrair da riqueza. A verdadeira riqueza contemporânea é a informação. Ou seja, se dá uma enorme a isso, bom, mas estaria Muito bem. Estou brincando. Professora Misabel, doutor Everardo, realmente as colocações que a senhora e o senhor fizeram de alta profundidade, alta indagação e alta preocupação. Nós precisamos, professora Misabel, doutor Everardo, de uma coisa simples, mas difícil de conseguir no Brasil nesse momento de entendimento. Para caminhar esse caminho, esse mundo novo que nós estamos nele, a Seminas lançou a ideia de um pacto nacional. Um pacto que envolvesse as pessoas que dirigem, as pessoas que trabalham, as entidades, os sindicatos, para a gente sentar numa mesa e ouvir coisas que a senhora e o senhor disseram, para a gente poder avançar nesse país. Porque a gente está além de uma pandemia, nós estamos num pandemônio, uma situação muito difícil que precisa de um esforço geral, de um entendimento e de liderança. O grande problema, na minha opinião, na nossa opinião, é uma liderança que mostre um caminho, que mostre um horizonte e ação por uma melhoria. Quando eu coloquei no início, uma crise sanitária nunca vista, uma crise social de alta progressão, nós não sabemos bem para onde ela vai, e uma crise econômica que ela ainda não está posta. Ela está sinalizada, ela está visível, mas pelos números que a gente sabe, pelo conhecimento de empresas que a gente tem, de mercado. Na hora que a gente vê, professora Misabel, doutor Everardo, que 60 e poucas, 45 ou 50 milhões de pessoas estão ávidas para o auxílio emergencial de R$600. Olha que conjuntura que está nesse país. E eu falo, professora Misabel, que o mundo tem 3 problemas. 3. O desnível social, o meio ambiente e o desemprego estrutural em função das novas tecnologias e a falta de educação para absorver essas tecnologias. Então, nós temos aí um caminho duro para andar. E queremos mostrar que a associação é isso, nós somos uma entidade que trabalha nesse sentido e queremos agradecer, professora Misabel, doutor Everardo, de uma forma profunda, de uma forma enfática, de uma forma da mais alto sentimento nosso, esse momento, esse convívio de grande aprendizagem que tivemos com a senhora e com o doutor Everardo. Queremos agradecer, não queremos tomar mais o tempo da senhora e do doutor Everardo. Vamos sim, professora Misabel, marcar uma nova reunião, agradecer a todos que estiveram conosco, as entidades que estiveram conosco, nossos associados, nossos dirigentes, diretoria, vice-presidentes, e ter fé no país. Acreditar que esse mundo, que nós precisamos de aprender com a crise. Eu falo, professora Misabel, que o pior, doutor Everardo, que o pior de uma crise é não aprendermos nada com ela. Que o legado da crise é um aprendizado. Então, eu queria colocar isso e agradecer a senhora, doutor Everardo, de uma forma profunda, o conhecimento que a senhora e o doutor Everardo transmitiam a todos nós. Obrigada. Muito obrigado, doutor Everardo, muito obrigado. E vamos dar por encerrado a nossa brilhante live. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.